Boa noite, minha gente. Boa noite à Sociedade Beneficente Espírita. Obrigado pelo convite para a live da noite de hoje. Nós estamos muito felizes por podermos trabalhar mais um pouquinho a benefício da divulgação da doutrina espírita. Trouxemos uma mensagem e nós esperamos que essa mensagem seja do agrado de todos. É um estudo que nós vamos fazer com base na leitura 12 do livro Jesus no Lar. Né? Nós vamos aproveitar esses minutinhos que nós temos até as 20 horas em ponto para fazer um ajuste da imagem, do som, dar as boas-vindas a vocês que chegam por primeiro, né? O Alan Pacheco, a Jurema Andrade, a Dilane. Dilane, boa noite. Obrigado pelo convite. Nós estamos muito contentes porque é sempre bom a gente buscar o trabalho, né? E esse trabalho importantíssimo para o planeta, que é a divulgação da doutrina espírita neste momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão importante, tá bom? Nós estamos falando pelo celular, porque o microfone da webcam ainda não está funcionando devido a um probleminha no antivírus, o que prova que o antivírus funciona, né? Ele travou o microfone, mas estamos de olho na tela do computador para transmitir o nosso boa noite a todas as pessoas que forem se apresentando e deixando a mensagem. Tá bom, gente? Então, qualquer comentário, qualquer dificuldade, estamos aqui para, ao vivo e a cores, consertar qualquer problema. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos vocês que estão se conectando agora com a página da Sociedade Beneficente Espírita, nessa noite que nós vamos falar sobre os descobridores do homem. Quem seriam esses descobridores? Isso daqui a pouquinho a gente vai saber. Minha gente, nós vamos então fazer a leitura da página de abertura, que é a página de preparação do nosso ambiente. Há muito tempo atrás, um expositor de nome Emmanuel, lá na UMEP, ele disse algo muito importante, muito grave. Ele disse que a página de abertura deve ser lida da maneira mais correta possível. Clara, limpa, boa entonação, porque é a página que está preparando o nosso ambiente. Então é sempre bom a gente escolher aquela pessoa que gosta de ler, que lê bem, né? Que essa página está preparando o nosso ambiente. Vamos também preparar nosso ambiente mental, né? Buscando a calma, a tranquilidade, porque é nesse momento que Deus encontra facilidade para nos ajudar. É quando estamos calmos, né? Calmos, estamos compenetrados e temos a certeza de que os nossos mentores estão conosco e vão nos ajudar, seja qual for a questão que nos aflige. Mas neste momento, o nosso intento é estudar, tá bom? Tá bem? Então a página que nós escolhemos é a página de número 70, a leitura de número 73 do livro Fonte Viva. É uma belíssima mensagem. Estímulo fraternal. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4.
19, tá bom? Essa mensagem. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor te suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo e as circunstâncias que exortaram ele do lar. Para o momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto, medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imortalidade, na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, ao fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada para refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela uma poltrona de luxo. Assim, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então vamos orar, minha gente. Vamos orar para a gente agradecer a Deus, porque a Casa Espírita é farol no nosso caminho, a palestra, a live, o estudo é pão para a nossa alma e nunca estivemos tão famintos de saber. Saber para viver, viver com alegria, viver sem medo, produzir para o amanhã. Vamos orar para agradecer a Deus por esse instante de luz que a Casa Espírita, que a Sociedade Beneficente Espírita nos proporciona a todos. Vamos orar. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse instante de luz, por nossa alma poder respirar, Senhor, enquanto tantas almas soluçam neste momento, Senhor, padecendo sob terríveis enfermidades, padecendo, Senhor, o luto, a dor, as impossibilidades físicas, materiais, espirituais, psicológicas, Senhor. Nós te agradecemos pelo conforto da cadeira, da poltrona, por essa tela amiga que nos traz a palavra, Senhor, que vem de Ti. Nós somos apenas simples instrumentos. Te agradecemos, Kardec, onde estiveres, pela doutrina espírita. Te agradecemos, Jesus, pelo Consolador prometido e que agora está entre nós
se espalhando pelo mundo neste momento tão importante, mas também previsto pelo próprio Allan Kardec. Te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de servir, que possamos usar dos melhores gestos, dos melhores olhares, dos nossos melhores arquivos, das nossas melhores emoções, a favor de todos os irmãos que nos ouvem e que essa mensagem, que é a tua mensagem, Jesus, possa chegar aos ouvidos daqueles que mais padecem da desinformação, sem saber que a felicidade está logo ali. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito bem, gente. Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. A todos vocês, muito obrigado pela presença, pelo prestígio, pelo envio de vibrações amigas, porque é sempre importante para todos nós, ajuda também no trabalho, para que a gente possa perseverar e seguir adiante. Como nós anunciamos, e como estava aí na chamada da página, né, da nossa live, nós escolhemos um tema que foi uma página de estudo do nosso culto no lar familiar de algum tempo atrás. E foi mais um desses cultos, né, muito lucrativos, né, foi muito profundo, foi muito positivo, né, muita gente teve oportunidade de participar, porque a gente sempre coloca muita emoção na nossa leitura, e isso motiva as pessoas, a gente começa a falar e a gente parece que incendeia o ambiente, e todo mundo então quer falar. E não poderia deixar de ser, né, minha gente? Esse livro aqui, ó, Jesus no Lar, é o livro que vai falar daquele que inaugurou o culto no lar na terra, que foi o próprio Jesus. E essas páginas são aqueles dias de culto na casa de Simão Pedro. Então, lendo essa página número 12, né, do homem, nós sentimos que haveria necessidade de a gente explorar um pouco mais. Então, sair da forma de culto e passar para a forma de live, mas sempre mantendo esse padrão de estudo que uma vez o nosso amigo Carlos Gama, né, anunciou para a gente que de vez em quando a gente deve fazer estudos, não necessariamente palestras, embora para alguns pareça a mesma coisa, mas explorando cada parágrafo, explorando cada passagem, explorando cada pedacinho para explicar o que cada trecho quer dizer. E nessa página, Os Descobridores do Homem, nós vamos observar que Deus, de vez em quando, ele nos envia auditores. Auditores para inspecionar as nossas virtudes. Jesus havia feito alguns comentários sobre a história de Jó, né? O homem de muita fé, um exemplo para muitos, esse israelita. A história de Jó, o homem de muita fé. Nós até poderíamos dizer que nesse exato momento, no planeta, minha gente, nós não estamos falando do Brasil somente, da terra, dos Estados Unidos, da Espanha, da França, de Portugal, países que também têm passado muita dificuldade. Nós estamos falando do planeta. Nós também estamos passando pela mesma auditoria que fala a página. A página fala de uma auditoria na vida de um homem de muita fé. Mas nós poderíamos dizer também que o planeta passa por uma auditoria muito grande, é ou não é? E essa auditoria de Deus, ela visa checar o quê? Qual virtude nossa está sendo... O que Deus observa em nós nesse exato momento? O que tem sido muito importante para todos nós nesse exato momento do planeta, né? Maria Ascensão Alves, a própria Edilane, né? A Fabiana, a Alessandra. Eu pergunto a todos vocês que estão nos ouvindo, que auditoria é essa? Que virtude é essa
tão importante para o nosso planeta nesse exato momento. Né? Vocês vão pensando aí, vão postando, que daqui a pouco a gente comenta. Mas esse homem que Jesus fala na leitura, ele iria passar por essa auditoria. Deus iria enviar até ele 4 auditores, 4 inspetores, que iriam então observar se realmente ele era esse homem de comportamento reto, esse homem de muita fé, como todos estavam falando onde ele morava, na sua aldeia, na sua cidade, até mesmo os espíritos. Isso estava chamando a atenção do plano mais alto. E Deus então resolve atender às rogativas dos próprios anjos para saber se então é a hora de trazer aquele homem de volta. Porque a gente sabe, né, minha gente? Quando a nossa missão está completa, por que ficar mais tempo na Terra? Esse mundo muito materialista, muito distante da perfeição. E eu gostaria, minha gente, de fazer aqui um pequeno comentário, mas pequeno, mas importante, tá? A respeito dessas auditorias. Isso é muito sério, tá, minha gente? Muito mais importante que falar um pouquinho, tá? Um pouquinho sobre cada um desses 4 auditores. O importante é a gente, ao levantar da cadeira, desligar o celular, o laptop, né, o computador e fazer as nossas outras atividades após essa live, o mais importante, minha gente, que conhecer bem cada um desses 4 auditores é a gente saber que nós todos, sem exceção, santos ou não, seremos auditados por Deus. As nossas virtudes serão checadas, porque é assim que a gente ascende, é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, nessa marcha quase que incessante rumo à evolução, rumo à nossa perfeição, que nós sabemos é uma perfeição relativa, não é uma perfeição absolutamente perfeito, só Deus. E que a gente não use isso como desculpa. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, porque eu também não sou perfeito. Perfeito só Deus. À medida que a gente compreende que seremos testados, e se a gente passa nos testes, a gente então vai crescendo. Porque quando algo não nos atormenta mais, porque nós vencemos aquela prova, estamos liberados para subir mais alguns degraus. E eu me lembro de uma história que está no livro Os Mensageiros, que vocês devem conhecer também. O romance de Alfredo. Alfredo também experimentou essa auditoria. Ele que tinha uma esposa belíssima que era Providência em pessoa, Ismália. Eles tinham filhos. Alfredo tinha inúmeros compromissos na área financeira com um sócio que, bem, não era alguém tão leal assim. E Alfredo foi um tanto quanto descuidado. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos visitados por pessoas, por situações que vão nos testar. É claro que eu não vou ler aqui, não vou comentar todo o capítulo, até vou até parar por aqui. É uma maneira que a gente tem de instigar vocês de também fazer a leitura em casa. Mas observem o desfecho dessa história nessa leitura, o romance de Alfredo, que está no livro Os Mensageiros. Façam essa leitura em casa. Alfredo foi tentado pelo sócio, o sócio tentou Ismália, Ismália permaneceu uma pessoa íntegra, fiel ao marido, mas observem como é que vai terminar a história. Observe no capítulo seguinte do livro Os Mensageiros, onde cada um deles vai estar. Vocês vão observar que Deus é justo. Ismália, Alfredo e o sócio. Tá bom? Então Jesus começa falando nessa leitura de Jó. Esse homem que também foi inspecionado na sua fé. Era um homem de muitas posses, muitos camelos, muitas cabras, muitas cabeças de gado. Era um homem muito rico, tinha filhos, era casado. E segundo as narrações bíblicas, Deus permitiu que Satanás então fosse testar a fé daquele homem.
e dele foi retirado tudo que ele tinha, inclusive os filhos. Alguns estudiosos ligados às terapias afirmam que ele passou por um estresse muito grande e caiu até em depressão. Certa feita, desnudo, né, raspou a cabeça, ele sentou no monte de cinza e se pôs a pensar sobre a sua vida. Pensou até por que ele teria nascido para merecer um destino assim. Então Deus, observando o coração de Jó, tendo testado a sua fé, viu que ele merecia que fosse restituído tudo novamente a ele. Porque para Deus, minha gente, isso é muito fácil. Para a gente ganhar na loteria, basta que Deus queira que a gente acerte na loteria. Mas ganhar de uma hora para outra, esse montão de dinheiro para quê? Para que a gente enlouqueça? Nós vamos fazer algumas leituras a esse respeito daqui a pouquinho. Então Deus, vendo que Jó merecia, né, que a sua felicidade, e ele passou no teste, passou na aprovação, restituiu tudo a ele novamente, inclusive ele chegou a casar novamente, tá certo? Então Jesus disse que 4 anjos educadores foram enviados à vida de um determinado homem que estava chamando a atenção de todos pela sua conduta, pela sua postura elegante diante da vida. Então Deus enviou esses 4 inspetores, que, volto a dizer, poderiam ser diversos outros inspetores. Diversas poderiam ser as vicissitudes, as necessidades, enfim, na verdade, as provações, melhor dizendo, as provações da nossa vida. Nós aqui vamos apenas narrar e estudar rapidamente 4 delas, mas poderiam ser muitas outras. Tem isso novamente. O mais importante é a gente não esquecer, quando a gente se levantar e sair da live, é que todos nós, a qualquer tempo, assim como Alfredo, no livro Os Mensageiros, todos nós seremos inspecionados no nosso coração, na nossa alma, né, a respeito das nossas virtudes. E é claro, minha gente, é claro que a gente pode contar com a força de Deus, né, pedindo ombros largos para a gente suportar as provações que virão, minha gente. As pessoas nem sempre gostam do tom dessa conversa quando nós falamos que a vida, ela não é um parque de diversões. Nós não estamos aqui na Terra necessariamente para nos divertir. É bem certo que Joana de Ângeles recomenda que nós procuremos também a felicidade, a alegria, que no justo tamanho, na justa proporção, que a gente também comemore a vida, né? Os feriados, as festas populares, sem problema, mas sem exagero. Sabe por quê? Senão a gente não aguenta. Não aguenta o corpo, não aguenta a alma. É permitido que a gente se divirta, que a gente busque o lazer, o esporte, né? Que a gente busque a alegria, as festas, mas sempre com moderação. Apenas que, neste momento, alguns ambientes devem ser evitados por causa do problema da aglomeração. Mas a praia, o campo, a diversão vai estar à disposição daqui a pouco, sem problemas. Mas nós precisamos passar no teste. Pensaram que eu tinha esquecido da pergunta, né? No teste da nossa resistência, no teste da nossa fé. Porque todos nós, no planeta inteiro, estamos sendo testados na nossa fé. Verdade ou não? Nunca foi tão necessário ter fé em Deus. Muitos não podem palmilhar o que vai acontecer, muitos não entendem mundo de regeneração, o mundo que está sendo preparado, né, para mais à frente. Muitos não entendem onde que isso vai terminar. Todos os dias são milhares de pessoas desencarnando pelo mundo, no Brasil chegando a quase 3.000, e a gente tem a impressão, se não tivesse um pouco, de que parece que o mundo está desaparecendo, daqui a pouco o mundo vai ser igual Marte, aparentemente um deserto só.
Então nós precisamos de fé, fé em Deus. Quando a gente tem medo, medo é falta de fé em Deus. Precisamos de resistência, porque isso vai passar. Então Deus envia o primeiro inspetor. E esse inspetor é a necessidade, tá bom? Então eu separei aqui no Livro dos Espíritos uma questão, que é a questão 968, que vai falar de diferentes necessidades. Qual a mais importante? As necessidades espirituais ou as necessidades 968. A questão é o seguinte: se tais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais, né? Os espíritos evoluídos não têm tanta necessidade, ou talvez não tenham nenhuma necessidade material. Mas, pergunta Kardec, a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Ou seja, mesmo sendo necessidades materiais, é uma necessidade, isso é respeitável, é a necessidade de muito, certo? Sim, o gozo do animal, sem ofensas, né? Para aqueles ainda muito terra a terra, muito conectados com a matéria, isso absolutamente normal, é o estágio evolutivo de cada um, essas necessidades ainda são importantes. Então ele diz assim, na resposta, né, os espíritos: quando não podes satisfazer a essas necessidades por uma tortura. Então é o exemplo das pessoas que ainda estão muito agarradas às coisas materiais, né? É um dos grandes problemas pelos quais a gente passa e que muitas vezes dificulta a nossa evolução, é o nosso agarramento às coisas materiais. Isso não quer dizer que a gente deva se descuidar ou menosprezar, não. Respeitar e moderar. Mas muitos, por exemplo, já não sentem tanta necessidade, já compreendem a proporção ideal. Sabem que não é tão importante assim dinheiro, né? Embora a gente precisa do dinheiro para pagar a conta de luz, aliás, o dinheiro anda um tanto escasso, emprego, mas são pessoas que não sofrem tanto assim essa influência da matéria. Respeitam, usufruem, mas não sofrem com a sua privação. Então Deus envia à casa daquele homem a necessidade. E diz assim a página: a necessidade que em casos desses sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Difícil, né? Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Venceu, então, a prova da necessidade. Então veio o segundo inspetor, que para muitos é até agradável, mas nos lembrando da história da Condessa de Paula, está lá no livro O Céu e Inferno, naquela parte que fala de espíritos felizes. É o dinheiro, né? Esse inspetor. Boa noite, Lilia Santos e Ana Cristina. Obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Então a Condessa de Paula, né? Minha gente, pedir a prova da riqueza, que a gente faça como ela, que humildemente se colocou como exemplo. Ela, durante algumas existências, ela fez como todo mundo, ganhou o pão de cada dia com o suor do rosto. E hoje, no mundo espiritual, mesmo numa condição melhor, ela continua trabalhadora,
ela continua uma operária, mas na existência em que ela foi uma mulher muito bonita, muito rica, ela soube superar essas duas provas muito difíceis, em que muita gente sucumbe à prova da beleza física e à prova do dinheiro, da riqueza material, muito perigosas. Ela então orienta as pessoas, ela orienta os viajores, todos nós somos viajores, viajores do tempo e do espaço. Ela orienta que a gente peça as provas por último, que primeiro a gente então forre a nossa alma. Então a gente deixa essas provações por último. Assim Jesus, né? No seu culto no lar na casa de Simão Pedro. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa lauta, mesa farta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Recentemente, lá o Luiz Fernando Martins, fazendo o estudo através da página do Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, falava das pessoas ricas, das pessoas que têm dinheiro e que muito também podem evoluir se sabem multiplicar aquilo que têm. E como é que a gente faz para multiplicar aquilo que a gente tem? É distribuindo com as pessoas, distribuindo para as pessoas que não têm nada, né? É lógico que a caridade mais meritória é quando a gente dá daquilo que nos faz falta, não daquilo que a gente tem em abundância, mas não importa. Lembra até do Carlos Henrique Coutinho, nosso amigo expositor, que se encontra na Pátria Espírita, dizia que quando a gente faz a caridade com segundas intenções, aquela caridade ajuda quem recebeu, por exemplo, a cesta básica, mas a gente deixa de ajudar a nós mesmos, porque fazer o bem com segundas intenções não é bem o bem que a gente deveria fazer, e acima de todos os nossos defeitos que um dia a gente vai deixar de ter, tem a necessidade da gente fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem, que é o alimento dos espíritos superiores. Então as pessoas mais abastadas, elas têm a oportunidade de multiplicar o que têm, fazendo o quê? Distribuindo para as pessoas de menos posse, as pessoas menos favorecidas, como diz o Divaldo, as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de vencer, mas amanhã é um outro dia. Quando a gente divide com as pessoas, a gente multiplica com Deus. Então aquele homem venceu a sua segunda prova, a segunda provação, que foi a provação do dinheiro. Quando, quero repetir, muitas pessoas sucumbem nessa prova. Bem, o terceiro inspetor, o terceiro auditor, ele se chama poder. E eu pergunto a vocês, né, esses mais entusiastas que gostam de participar, que gostam de postar coisas, qual o maior poder que existe na Terra? Não? Qual é o poder que tem mais alcance? Qual é o poder que tem mais força? Tem um médico, ainda aguarda a resposta, hein? Tem um médico austríaco e também de nome Alfred Adler, que era discípulo de Freud, que dizia que nós sempre tivemos um hábito muito difícil, um hábito muito estranho, um hábito muito ruim de querer submeter as pessoas, de sermos melhores pessoas, não admitirmos sermos confrontados, afrontados, porque para nós é muito importante que a gente vença as pessoas.
Então, esse hábito de submeter as pessoas é um hábito que Alfred Adler estudou durante mais de 6.500 anos, ou seja, ele estudou cerca de 6.500 anos de história e observou que esse hábito sempre fez parte da nossa vida. A Fabiana está dizendo o poder moral, que é um grande poder, né? Se ele não for puro, ele não age. Mas, que mais? Quais são os outros poderes que nós temos à nossa disposição? Né? Nós estamos aqui com o poder que algumas pessoas acham que tem, que é de submeter as pessoas. Mas aí eu pergunto a vocês, e as pessoas que não se permitem submeter? As pessoas que não se dobram a ninguém, né? Dizem que essas crianças que estão vindo por aí, as crianças tais índigo, elas não têm medo dos pais. Não adianta falar que você vai bater, que você vai castigar, porque elas não têm medo. Elas já trazem esse ímpeto com elas, né? Elas aceitam sim o diálogo, a instrução, porque na verdade é isso que esses espíritos precisam. Apoio dos pais, instrução dos pais, acompanhamento dos pais, até que elas cheguem ao altar da vida, o seu verdadeiro lugar. E o mundo vai ver que maravilha que esses espíritos vão proporcionar à sociedade onde quer que eles sejam plantados. Porque é assim, minha gente. É assim que a sociedade vai melhorar. É através do trabalho, através do amor, como está exemplificando aqui, chamando a Alessandra, né? Há muito tempo, diz o Divaldo, desde 1970, essas crianças, né, com transtorno do déficit de atenção, muitas hiperativas e algumas não doentes, são espíritos que foram trazidos para a Terra para uma finalidade sublime de melhorar a nossa sociedade. Então, Alfred Adler, volta a dizer médico e psicólogo austríaco, ele diz que sempre foi, né, hábito nosso querer ter esse poder sobre as pessoas, submeter as pessoas. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, existe um outro poder que nós achamos que temos. É o poder sobre os espíritos através de algumas práticas chamadas práticas religiosas. Será que os espíritos nos obedecem? Será que nós temos, assim, poder sobre os espíritos? É uma questão que nós escolhemos apenas para ilustrar. Muitas poderiam ser as questões que nós poderíamos trazer a respeito desse item, tá certo? Então está aqui na parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 553. Olha só que interessante. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos, né? É muito comum por aí as pessoas fazerem certas manobras, certos pedidos, certas rogativas, com o intuito de exercer poder sobre as pessoas. Vamos ser francos e honestos, né? Macumba, fazer trabalho para as pessoas, desejar o mal para as pessoas. Será que a gente tem à nossa disposição esses espíritos que então vão fazer este mal? Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Resposta dos espíritos: o efeito de torná-las se procedem de boa fé. Mas má fé são tratantes que merecem castigo. Existem pessoas ingênuas que acham que os espíritos vão ficar nas encruzilhadas espreitando as pessoas para fazer mal a elas. Nós já conversamos com algumas dessas entidades que quando nós dispomos luz para elas, elas preferem ficar na luz. Então elas deixam aquele lugar. E o doutrinador então vai convidar essas entidades para a luz.
ficar na casa espírita para trabalhar, para estudar. Então é mais um que a gente desloca das trevas para a luz, ou pelo menos a gente tenta, né, gente? Com o concurso dos nossos mentores e falando com eles com todo amor e carinho. Não fica aí não, meu irmão. Não fica aí não. Mandaram você ficar aí? Vem para cá. Aqui tem luz, aqui tem abrigo, tem estudo, tem conforto, né? Então a gente, usando esse e a Alessandra, a gente, através do diálogo, tenta pelo menos convencer esses espíritos a deixar essas práticas de lado. É o poder que a gente conhece, o poder da moral, como disse a Fabiana, o poder do amor, o poder do carinho e todos os outros positivos. E finalizam assim os espíritos. Todas as práticas, todas as fórmulas são mera charlatanaria. O nome é esse mesmo. Eu tenho que falar bem devagar porque às vezes a língua não dá. Todas essas fórmulas esdrúxulas, né, são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Como é que será que reagiu o nosso amigo da história à presença deste auditor? Auditor que de vez em quando vem visitar a todos nós também. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. Isso é outra coisa muito difícil. Às vezes você é chefe de uma grande equipe, às vezes você tem um cargo muito importante diante da sua cidade, diante da nação, diante de um exército. Como é que é o seu comportamento diante desse poder que você tem em mãos? O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons, é simples empréstimo da providência celestial, e usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por intermédio da instrução e do trabalho. Pronto. É o que a gente precisa na vida, minha gente. Trabalho e instrução, né? Bem orientados, recebendo em troca das pessoas que ele ajudou, a obediência entre o qual nascera. Falta um inspetor, falta um auditor, falta mais um pontinho para ele ganhar nota 10 e então ele merecer da parte de Deus ser conduzido ao mundo espiritual com todas as honras. E qual seria, minha gente, né? Qual seria esse último visitante? Se a necessidade, se o dinheiro, se o poder não foram suficientes para mover aquele homem da sua fé, da sua conduta impoluta, como era a conduta de Chico Xavier, um homem incorruptível, o que seria capaz de tirar aquele homem do sério? Vou ler então essa última colocação de Jesus para a gente descobrir se ele passou no teste ou se ele naufragou, sucumbiu. Triunfante, foi visitado, enfim, pela cólera, né? A Alessandra já deve ter lido o livro, foi lá, colou e agora está colocando aí na tela mesmo, né? A cólera. Será que a cólera preocupa a gente, minha gente? Ou a gente chama de cólera, chama como a gente quiser, mas será que isso preocupa? Será que a gente domina a cólera presente na nossa vida, né? Onde quer que a cólera possa nos levar? A gente daqui a pouco vai ler um trecho do livro A Sombra do Abacateiro para a gente entender o quanto é importante a gente ficar de olho na cólera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera.
de maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado, que, embora expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto e ele se desfez em palavras familiares e servidores e prejudicando as próprias ombras. Não é assim que a gente faz quando a gente está colerizado? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com ódio, quando a gente está desequilibrado, quando a gente não está bem? Em vez da gente silenciar, ir para um lugarzinho tranquilo, colocar a água da paz na boca, o que a gente faz? A gente responde na mesma moeda e a gente então desce alguns degraus. É claro e é óbvio que ninguém evolui, mas a gente fica estagnado. A gente então perde o nosso status, a gente se desequilibra e a gente se atrasa um bocado no caminho. Então é melhor que a gente então se cale, que a gente desvie o assunto, que a gente olhe as pessoas nos olhos, né, o nosso ofensor, e que a gente sorria. Ainda que a gente leve uma bofetada, o que a gente faz? Mostra a outra face. É um capítulo belíssimo a gente estudar também, dar a outra face, para que fique simétrico, 4 dedos aqui, 4 dedos aqui. A face do nosso coração. A pessoa dá a bofetada, nós lhe damos o perdão, a desculpa, a misericórdia. Isso é dar o outro lado, a outra face, é dar o outro lado do nosso coração. Tá certo? Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, né? Mostrou quem ele realmente era, em que posição ele estava, pelo menos nesse quesito, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho matriculado na escola da iluminação ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas escolas da vida superior. Ainda seria necessário um pouco mais de tempo para aquele amigo. E ainda explorando alguns minutinhos que nos resta, minha gente, eu gostaria de chamar a atenção para esse inspetor. Volto a dizer porque isso é importante. Mais do que a gente estudar a respeito de cada um desses inspetores, por cada uma dessas provas, esses auditores que vão vir fustigar a nossa alma, mais importante do que a gente entender sobre cada um deles, e poderiam ser muitos, o mais importante é a gente compreender que a qualquer momento cada um de nós, santos ou não, seremos auditados nas nossas virtudes também. Passou na prova, venceu, aquilo não nos preocupa mais. Quantas e quantas vezes, na reunião mediúnica, nós soubemos que os espíritos provocadores, vamos chamar assim, estiveram lá na nossa reunião de estudo, desviar a nossa atenção, mas desistiram. Eles só pensam em estudar, fomos embora. Então é preciso a gente demonstrar perseverança. Estamos numa fase onde carecemos muito de musculatura espiritual. Precisamos de resistência. Precisamos ser resistentes às investidas do mal e nos organizar melhor e sermos mais responsáveis, principalmente com a nossa saúde, principalmente com a saúde do próximo. Então, minha gente, quem não gostaria, naquelas tardes iluminadas, lá com Chico,
naqueles sábados, à sombra do abacateiro, conversar com Chico, ouvir aquelas preleções maravilhosas à sombra do abacateiro. Comumente o Chico abria o Evangelho segundo o Espiritismo, então, para fazer ali um pequeno culto também com aquelas pessoas. Culto é algo maravilhoso, que a gente deve fazer familiares, amigos, funcionários, onde a gente puder. É mais um instante de luz. É mais um pontinho de luz que a gente acende no meio dessa escuridão que está o planeta terrestre. Aos pouquinhos está avançando. A doutrina espírita ganha cada vez mais força e nunca essas palestras, essas lives foram tão importantes. Vamos fazer mais. Vamos tomar bastante fôlego. Então era muito comum o Chico abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e cair em qual capítulo? É um capítulo grande, é quase que normal, né? Comum. Abrir lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque era até natural. É um capítulo que reflete bem o próprio Consolador prometido, né? Que vem consolar, vem nos instruir, vem curar as nossas dores, as nossas feridas, que são quase todas morais. Nós precisamos de instrução para então sanar as nossas dores e perder o medo de viver melhor, viver de cabeça erguida e não de nariz empinado, que é diferente. Então era muito comum o Chico abrir no capítulo 5. Mas Emmanuel, que estava sempre atento, nunca deixava que aquelas reuniões fossem repetitivas e sempre contribuía com algo novo. E a respeito da cólera, ele disse algo muito grave e muito importante. Diz Emmanuel assim: Emmanuel nos afirma que se fôssemos as penitenciárias, isso aqui nós comentamos há algum tempo atrás, naquele projeto pastorino, tá? Nos afirma que se fôssemos as penitenciárias, as casas de detenção, aos sanatórios, a fim de fazer enquetes dos motivos que levaram aqueles internos à criminalidade, verificaríamos que 80% deles foram vítimas da cólera. Dá para imaginar isso? Mergulhando no ser, dá para imaginar que 80% deles erraram vítimas da cólera? Talvez não, né? Pensa bem. E ele continua assim: a cólera é tão perigosa quanto a loucura e o delírio. Ela nos retira o próprio raciocínio, elimina as condições adquiridas a animalidade. Vai no estádio de futebol para você ver. Dá um passeio pela torcida adversária. Você vai entender o poder da cólera. Pessoas, por exemplo, nos estádios, que não são competidores, o que seria muito saudável, né? São adversários. E se rasgam e brigam e machucam, são facilmente inflamados pela cólera. Mas termina assim: quando somos desafiados por qualquer pessoa, temos reações negativas, ficamos cegos e cometemos delitos graves. Se pudéssemos ouvir os desencarnados nos vales dos suicidas, dos homicidas, teríamos a mesma resposta, lamentando o momento que perderam o controle de si mesmos. Um amigo japonês, escutando uma preleção sobre a cólera, nos contou o ensinamento de um psicólogo do seu país que nos convidou a lembrar da hidrofobia, que é contagiosa, quando estivermos dominados pela cólera. A cólera é também contagiosa e atinge até pessoas mais consigo mesmas. Devemos fazer o máximo de silêncio e não responder para que a cólera não continue conosco. E devemos recorrer à oração que vence as reações negativas que levam ao suicídio e à delinquência. E aqui na outra página ele termina com a frase que diz o seguinte:
A cólera é também tomada, que a gente pluga na parede, para a obsessão. Então, muito cuidado com esse adversário da nossa alma, com esse inspetor, com esse auditor que vem estar conosco de vez em quando para testar as nossas virtudes. Tá bem, minha gente? Então, Jesus encerra o programa daquela tarde, daquele dia, daquela noite, não sabemos, dizendo assim: curiosidade geral transparecia do semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação, estampando no rosto, eu adoro ler isso, estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso que ele seja procurado pelas potências educadoras. Deus não castiga, Deus não premia, Deus educa. O que é seu, você recebe em tempo justo, em proporção justa. Então ele diz aqui, o próprio Jesus, que Deus te envia todos os recursos, a educação necessária, tudo que você precisa, né? Como se a gente estivesse na escola, né? Terminou o ano letivo, agora é a hora da prova. E o professor muitas vezes está em silêncio, dá a impressão que ele não está na sala, não é? É lógico. Se o professor já entregou todo mundo o papel, todo mundo está com a caneta na mão, é a hora de fazer silêncio para fazer a prova. E eu me lembro que eu estava no segundo grau, que eu matei do coração todo mundo que estava na sala. Era a aula do professor Gilson de História, excelente professor. Ele ia dar aula com um pacote de cigarros e uma caneta. Excelente professor de História. A prova sobre a mesa, todo mundo rascunhando, a prova um pouco difícil, todo mundo pensando, e de repente eu disse, professor! Quase que eu matei a turma do coração, porque estava todo mundo em silêncio, compenetrado, e eu deixei a tranquilidade e não observei a necessidade de falar baixo. Professor, eu tenho uma dúvida. Falei em voz alta naquele instante de concentração, quase matei todo mundo do coração. Tá? Então, potências educadoras. Deus não nos está castigando, Deus está nos educando, tá bom? E Jesus finaliza dizendo assim: a maioria dos crentes, como nós, perdem a boa posição que aparentemente lutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana, né? E o poder e o dinheiro não nos foi dado à toa, é para a gente ajudar as pessoas. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio. O espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador. Nos campos da vida eterna, calou-se, sorriu compassivamente de novo. É bom falar de Jesus sorrindo, né? As pessoas pensam que Jesus era muito sério, muito carrancudo. Jesus muitas vezes tinha que usar de energia, tá? É igual a mãe que fala que vai pegar o chinelo. Guarda isso agora. Mas precisava gritar com a criança? Precisava. Precisava usar de energia, senão a criança não obedece. E muitos de nós, como crianças, muitas vezes precisamos que Deus haja com energia, para que então a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente deixe de ser menino e seja homem, para que a gente deixe de tanta imaturidade e a gente cresça.
principalmente em espírito, né? O mestre sorriu, calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque a palavra, a reunião da noite foi encerrada, e nós assim, juntamente com Jesus, vamos encerrar a nossa live da noite de hoje. Tá bom, gente? É um estudo tímido, mas é um estudo sério dessa página 12 do livro Jesus no Lar, que fala sobre os descobridores do homem, de qualquer um de nós. Esses auditores que vieram participar da vida daquele homem que poderia ser qualquer um de nós, santos ou não. E tenhamos a certeza, minha gente, de que receberemos na nossa vida esses auditores para saber se nós realmente somos essa pessoa que nós acreditamos que nós somos. E tomara, minha gente, tomara que esses auditores, quando vierem nos visitar, nos surpreendam trabalhando, estudando, auxiliando, porque essa que é a vida boa para a gente, né? É isso que a gente quer da vida. A gente quer ajudar, a gente quer cooperar. O mundo precisa muito desse comprometimento. Muitos estão vazios, muitos estão com as mãos vazias, com o estômago vazio, e aqueles que têm uma palavra amiga ou têm um pouco de feijão precisam se aproximar para ajudar, senão a gente não consegue chegar ao termo da jornada, minha gente. Existem pessoas com o estômago atormentado. Existem espíritas fazendo um trabalho maravilhoso de organizar cestas básicas, distribuir material para as gestantes, as casas espíritas estão trabalhando. Que maravilha! Mas e se a gente só pode ajudar pouco? Ajuda então na medida das suas forças, na medida da sua saúde, da sua condição financeira, do seu tempo. Ninguém disse que a gente tem que fazer muito. O importante é a gente ocupar o nosso tempo, ocupar o nosso coração ajudando, principalmente nesse momento onde a gente precisa ser mais unido, a gente precisa ser mais fraterno, mais caridoso, acreditando sempre em Deus que não nos abandona. Não estamos abandonados. Estamos passando por um momento difícil, mas é um momento de prova, de provação. Tá bom, Edilane? Tá bom, Alan Pacheco? Muito obrigado a todos vocês que postaram a sua mensagem, o seu carinho. Deus abençoe cada um de vocês, conferindo a cada um de vocês muita saúde, muita paz, muita alegria e muita fé. Esse não vai passar, mas é importante que a gente passe por esse momento com qualidades espirituais. As qualidades, as outras coisas materiais, se Deus quiser, basta um estalar de dedos. Mas não é necessariamente isso que prova os nossos valores, né? Aquilo que nós precisamos provar e exercitar está dentro de nós. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, novamente agradecendo a Deus a oportunidade de saber, um pouquinho que seja, de divulgar o que nós sabemos, um pouquinho que seja, de demonstrar amor ao trabalho, amor às criaturas, trabalhar pelo movimento espírita, no nosso trabalho, no elevador, na rua, diante da pessoa necessitada, termos o mesmo desprendimento. Tocar o ombro, olhar nos olhos, olá, meu irmão, toma aí o dinheirinho, mas ser amoroso com essas pessoas. Dar algo mais que não seja simplesmente uma esmola fria, ou uma comida não tão nutritiva, não. Dá o alimento, dá a esmola, o dinheirinho, mas dá também o teu olhar, a tua fraternidade, o teu amor. Trata as pessoas como irmãos, porque é isso que nós somos. Quando alguém te defrontar, quando alguém quiser te derrotar, te submeter e te perguntar: mas quem você pensa que você é? Diga apenas: eu sou teu irmão, sou gente, sou filho de Deus. Então vamos orar por agradecer a Deus, que é nosso Pai e jamais nos abandona.
mas sempre vai enviar na nossa vida os inspetores, os auditores. Tá bem, minha gente? Para a gente encerrar. Vamos então acalmar os pensamentos, os nossos pensamentos, pensar naquelas pessoas que estão no nosso pensamento, no nosso coração, no corpo da alma, nos hospitais, em casa, nas filas do desespero, que Deus possa assistir a cada uma delas, que quando uma delas bater a nossa porta, tocar o nosso ombro na rua, que possamos ver os olhos e tê-las como irmãos, e que essas pessoas possam se despedir de nós, levando com elas um pouquinho de bom, de belo, de útil que temos no nosso coração, para que se lembrem de nós, para que se lembrem que o mundo ainda tem jeito. Quando a gente conserta o habitante, a gente conserta a nossa habitação. Então te pedimos, Jesus, que tu fortaleça os ombros, os braços, o intelecto, o coração dessas pessoas valentes, Senhor, que lutam pela saúde do mundo, lutam pelo restabelecimento do equilíbrio orgânico das pessoas que adoeceram, que tu possas trazer para nós a vacina, Senhor, que vai nos permitir respirar, repousar as nossas dores, mais do que isso, Senhor, mais do que a vacina, possamos nós aprender a lição do momento, porque talvez a vacina fique no corpo, mas a alma vai para o mais além, Senhor, levando tudo aquilo que aprendeu na terra. E que felicidade, Jesus! Que felicidade, Mestre querido, nos despedirmos do corpo, olhando para trás e observando que deixamos na terra muitas obras de amor. Fica conosco, Jesus, tanto quanto nós queremos ficar contigo, e que assim seja. Minha gente, Marilene, Alessandra, Fabiana, todos vocês, Edilane que estiveram conosco, a Marleide também, obrigado pela presença, até a próxima oportunidade, que esta oportunidade não tarde, para que a gente possa continuar esse nosso diálogo amigo. Somente uma pessoa, um espírito, né, um mestre, pode dizer que o tema se encerrou, e esse alguém é Jesus. Então, outros irmãos virão para completar, dar um pouco mais de volume ao tema, mas somente Jesus pode dizer tema encerrado. Tá bom, gente? Até a próxima oportunidade. Votos de saúde para todos vocês. Muita paz. Até a próxima oportunidade. Tchau, gente.